Graça e paz, irmãos. Mais uma vez, nós estamos nessa transmissão via internet para os irmãos da Igreja Batista Bortolândia e demais ouvintes que estão aí do outro lado. Eu quero trazer uma mensagem nessa noite dentro de um tema que nós estamos escorrendo na carta aos Colossenses, né? O bem-estar espiritual do cristão na carta aos Colossenses, tá? Hoje eu quero falar sobre Cristo em nós. Colossenses 1, versículos de 6 a 9. Quero que você acompanhe essa leitura. Palavras do apóstolo Paulo à igreja que estava em Colossos. Diz assim a palavra: que chegou até vocês. Por todo o mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Que o Senhor nos abençoe com esta palavra nesta noite. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer por mais uma vez podermos estar aqui juntos para aprendermos mais um pouquinho da porção da Tua Palavra, das Tuas Santas Escrituras, para a edificação das nossas vidas. Pedimos ao Senhor as mais ricas bênçãos aos nossos irmãos da Igreja Batista Bortolândia, idosos e demais irmãos que estão em suas casas, também por todos aqueles que estarão nos ouvindo nesta noite, e que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para entendermos a Tua vontade. Nós oramos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos e ouvintes, quero nesta noite continuar então a nossa jornada dentro da carta aos Colossenses, destacando então passo a passo o tema proposto, que é o bem-estar espiritual do crente, ou então a felicidade do crente na carreira cristã. Essa será a nossa busca dentro desta carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja que estava localizada lá na Ásia Menor, lá pelos anos 61 depois de Cristo, ano domínio. O bem-estar espiritual do cristão, segundo o apóstolo Paulo, depende da habitação de Cristo em nós. Isso é muito importante sabermos nessa noite. Nestes versículos, então, meus queridos, nós confirmaremos isto nas palavras de Paulo à igreja de Colossos, e que vão servirão para nós, cristãos do século 21. Então, eu quero destacar para os irmãos, nas palavras do apóstolo Paulo aos Colossenses, esse tema: o bem-estar espiritual do cristão depende da habitação de Cristo em nós. Então, trarei nesta noite algumas informações importantes. Nós iremos discorrer então dentro desses versículos de 6 a 9. Portanto, o bem-estar espiritual do cristão depende da habitação de Cristo em nós. De que sentido? Diz o apóstolo. No sentido de que, primeiro, versículo 6, vamos prestar atenção um pouquinho no versículo 6, que nos diz assim: por todo mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Meus queridos irmãos, o primeiro destaque que Paulo faz então nessa questão do bem-estar
da felicidade do cristão é a habitação de Cristo, mas ele destaca que nós devemos então primeiro viver a verdade de Cristo, nesse sentido de que nós precisamos viver a verdade de Cristo, é o que Paulo destaca nesse versículo 6. A igreja de Colossos passava por um momento muito difícil. Havia na igreja então alguns gnósticos que estavam em direção oposta à verdade do Evangelho. Estava em direta oposição aos fundamentos da fé cristã. Isto dentro da igreja. Aliás, eles se achavam então, esses gnósticos, portadores do conhecimento e, portanto, da verdade espiritual. Havia também os místicos, os ocultistas, que introduziam na igreja de Colossos uma falsa doutrina e religiosidade cristã. As heresias estavam em alta na igreja. Aos poucos minavam então o verdadeiro evangelho de Cristo. Com isso, a igreja estava sendo abalada. E a tristeza, então, tomava conta de alguns mais inexperientes e imaturos. Portanto, era preciso que Paulo, pela palavra da verdade, elevasse a fé daqueles irmãos para que eles voltassem ao estado de bem-estar, ao estado de felicidade. O apóstolo chama a atenção deles para que eles pudessem viver a verdade de Cristo e assim seriam felizes. Olha o convite de Paulo, do apóstolo Paulo, àqueles irmãos. Ele diz assim: continuem produzindo, frutificando e crescendo. Ou seja, não deixem os ensinos de Cristo, continuem produzindo e lutando pela verdade. A verdadeira verdade. Isso só é possível com a habitação de Cristo em nós. A nossa felicidade depende disso. E mais, Paulo diz: cresçam vivendo a verdade e ainda convençam os outros irmãos que estão sendo iludidos pelas vãs filosofias gnósticas. Convençam eles. Convençam eles. Esse é o grande desafio. Muito mais, Paulo diz: ouçam e entendam a graça de Deus. Ou seja, não deem ouvidos às heresias e pelo conhecimento, gnoses aí, da verdade de Cristo, conheçam o favor de Deus. Paulo faz aqui uma analogia. Já que os gnósticos, que a palavra é conhecimento, diziam serem os portadores da verdade, quando na verdade mesmo, a verdade está em Cristo, e se Ele habita em nós, nós devemos então reconhecer esse favor de Deus. Então, meus queridos, é muito importante isso. A nossa felicidade depende disso, o nosso bem-estar depende da vivência na verdade de Cristo. Isso é possível quando Ele habita em nós. Que nós possamos então entender isso em nossa vida. Que nós possamos entender que a nossa felicidade está ligada, a nossa felicidade depende dessa vivência na verdade de Cristo, no seu favor. Que nós possamos entender essa primeira realidade que Paulo traz à igreja de Colosso, que serve para nós nesse tempo. Portanto, o bem-estar espiritual do crente depende da habitação de Cristo em nós. Em que sentido? Vamos lá, segundo. Precisamos amar no Espírito.
precisamos amar no Espírito. Versículos 7 e 8 dizem: vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou, comunicou a Paulo, do amor que vocês têm no Espírito. Se Cristo habita em nós, e se o bem-estar espiritual nosso depende disso, depende do amar no Espírito, devemos então exercer o amor. Olha que palavra maravilhosa de Paulo a Epáfras e aos irmãos de Colossos. Paulo diz que tanto Epáfras como aqueles irmãos amavam tudo e todos verdadeiramente, ou seja, amavam no Espírito. Não era um amor de palavras, de aparências ou superficial. Não. Paulo diz que a alegria, a felicidade deles era essa presença de Jesus em nós, a habitação de Jesus em nós, e nós, em contrapartida a isso, devemos então amar no Espírito, e amaremos no Espírito. Eles amavam no Espírito e exatamente por isso eram felizes. Era o amor na prática. Eles amavam a Deus. Olha só o que Paulo está dizendo em relação a Epáfras e aqueles irmãos em Colossos. Eles amavam a Deus, amavam a obra de Cristo, amavam o serviço na igreja, amavam-se mutuamente. Isto é amar no Espírito. Amor na prática. Isto é amar no Espírito, que Paulo exalta os irmãos de Colossos. Que isso sirva de lição para nós. Apesar de todos os problemas por causa das heresias que haviam se infiltrado na igreja, Paulo exorta-os a permanecerem no amor, a permanecerem no Espírito. Independentemente de quaisquer coisa, amem no Espírito. Quando Cristo habita em nós, vivemos o bem-estar espiritual. Cristo em nós, esperança da glória. O amor verdadeiro deve ser encontrado em nós, porque Cristo habita em nós. O amor no Espírito é distinto do estado daqueles que amam na carne. O amor deve ser no Espírito. No entanto, meus queridos, mesmo que eles precisassem ser estimulados a um amor maior, o amor é o primeiro e principal fruto do Espírito. Além de exaltar o amor daqueles irmãos, o apóstolo Paulo escreve sobre esse amor no Espírito nas demais cartas, nos mostrando o quanto se faz necessário vivermos no amor. E assim, meus irmãos, nós seremos felizes. Cristo em nós nos faz vivermos esse amor, o amor na prática, o amor a Deus, o amor a Cristo, o amor ao serviço, o amor uns com os outros, verdadeiramente. E isso deve nos trazer muita alegria, isso deve nos trazer regozijo, isso deve nos trazer prazer. Que coisa importante. O nosso bem-estar espiritual depende desse amor no Espírito. E se Cristo habita em nós, devemos viver esse amor no Espírito. Mas Paulo vai no último ponto que eu quero destacar para os irmãos nessa noite. O bem-estar espiritual do cristão depende da habitação de Cristo em nós, no sentido de que, terceiro, precisamos fazer a vontade de Deus. Versículo 9. Olha o que diz o apóstolo Paulo àquela igreja tão amada. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos
não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Esse último ponto que eu vou destacar para os irmãos nessa noite, dentro desse tema, o bem-estar espiritual do cristão, ou a felicidade do crente, é aquilo que Paulo expressa em uma oração. O versículo 9 é uma oração. Paulo diz: eu tenho orado por vocês, de Colossos, para que vocês sejam, e eles deveriam ser, e nós devemos ser nesse tempo, cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Cristo em nós deve nos levar a fazer a vontade de Deus, e assim seremos felizes. Que coisa maravilhosa fez o apóstolo Paulo, orando para que a igreja de Colossos buscasse ao máximo fazer a vontade do Pai Eterno. E aqui quero trazer uma informação do nosso querido irmão em Cristo, o reverendo Hernandes Dias Lopes, em seu comentário expositivo Agnus, sobre a carta aos Colossenses. Ele faz o seguinte destaque. Ele diz o seguinte: conhecer a vontade de Deus é vital, é questão de vida para o crescimento espiritual. E ele continua: não devemos buscar a vontade de Deus fora das Escrituras, resultando ou consultando, consultando pessoas iluminadas. Olha o que estava acontecendo. Os gnósticos do tempo do ano 61, mais ou menos, lá em Colossos, que estavam na igreja, eles se diziam ser os iluminados. Eles tinham a verdade. Quando nós entendemos claramente o que o apóstolo Paulo diz, a verdade está em Cristo e em fazer a sua vontade. A vontade de Deus não é revelada por sonhos, visões e revelações forâneas às Escrituras, ou fora das Escrituras. Também William Barclay, um teólogo, ele diz o seguinte: o grande objetivo da oração é conhecer plenamente a vontade de Deus. Precisamos conhecer plenamente a vontade de Deus, e assim nós seremos felizes. E não apenas conhecer a vontade plenamente de Deus, mas colocar essa vontade em prática na nossa vida. E aí nós seremos felizes. Feliz aquele que conhece a vontade de Deus e as pratica. Se Cristo habita em nós, é o que Paulo está dizendo. Se Cristo habita aí na igreja de Colossos, se Cristo habita em nós agora na igreja Batista de Bortolândia, nas igrejas do século 21, devemos fazer a sua vontade, a vontade do Pai. Isso nos trará grande regozijo, grande prazer, grande alegria, está dizendo o apóstolo Paulo. A nossa felicidade está na habitação de Cristo em nós e no fazer então a sua vontade. Isso é muito claro nas palavras do apóstolo Paulo. E eu vou chegar à conclusão deste texto maravilhoso, falando então do nosso bem-estar, da nossa dependência de algumas coisas importantes, que é o habitar de Cristo em nós e as consequências disso na nossa vida prática. Portanto, o nosso bem-estar espiritual depende dessa habitação de Cristo em nós, no sentido de que, primeiro, Paulo é muito claro: a tua felicidade, a minha felicidade, depende da vivência na verdade de Cristo. Primeiro, precisamos viver a verdade de Cristo. Precisamos viver a verdade de Cristo, não uma outra verdade. Não uma outra verdade. Segundo, a nossa felicidade, se Cristo habita em nós, depende
Depende do quê? De que nós precisamos amar no Espírito. É um amor na prática, não em palavras. Não em palavras, mas um amor na prática, amando a Deus, amando Jesus Cristo, amando a igreja, amando os irmãos, amando uns aos outros. Isso na prática, na verdade. E terceiro, meus irmãos, nosso bem-estar espiritual depende exclusivamente de fazermos então a vontade de Deus. Precisamos fazer a vontade de Deus. Isso é muito importante. A nossa felicidade depende disso, meus queridos. Paulo é muito claro quando ele diz à igreja de Colossos que a nossa felicidade, o nosso bem-estar dependeria de vivermos na verdade de Cristo, vivemos no Espírito, amando no Espírito e fazendo a vontade do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor nos abençoe neste dia. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que possamos olhar para as Escrituras, principalmente agora na carta aos Colossenses, onde nós iremos discorrer sobre o bem-estar espiritual do cristão. Que nós possamos aprender e praticar todas essas coisas. Viva na verdade de Cristo. Viva no amor do Espírito. Faça a vontade do Senhor. Que Ele nos abençoe nessa noite. Vamos orar para encerrarmos e que Deus te dê uma semana abençoada. Senhor, nós queremos abençoar esses nossos irmãos e ouvintes nesta noite. Que a bênção seja estendida aos familiares desses nossos ouvintes. Que o Senhor possa falar profundamente aos seus corações. Que a tua graça possa revelar a cada um deles a tua vontade. Muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado por sabermos que a nossa felicidade só depende de nós quando buscamos a verdade de Cristo, quando amamos no Espírito e quando fazemos a tua santa e bendita vontade. Nos dê uma semana abençoada na tua presença. Continue conosco. Nos dê o pão de cada dia. Nos dá livramentos essa semana. E que a semana possa ser uma semana abençoada. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a vida desses nossos irmãos, desses nossos ouvintes, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Ótima semana.